Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou falar com vocês um assunto muito importante em relação a ter um caderno de anotações. Mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal para você acompanhar todos os dias. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, me segue lá no meu Instagram para você estar me acompanhando lá no Instagram todos os dias também. E antes da gente entrar nesse assunto de cadernos de anotações, eu quero te falar que amanhã vai começar a Semana das Vendas no Instagram. Então vai começar amanhã. E para você participar é só clicar no primeiro link abaixo do vídeo e entrar no grupo VIP do WhatsApp. Porque lá no grupo eu vou estar liberando para vocês as aulas secretas de vendas no Instagram. Certo, galera? Vai começar amanhã e vai até domingo a Semana das Vendas no Instagram. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão curtir todas as aulas que eu vou liberar para vocês. Vai ser muito massa. Então, clica no primeiro link aí, entra lá no grupo e tamo junto, galera. E também já deixa seu comentário aí o que você achou do vídeo. Já deixa comentário se você fez um caderno de anotações. Deixa aí no comentário pra gente trocar ideia. Certo? Vamos lá no vídeo, então vamos lá. Caderno de anotações. É muito importante que você tenha um caderno de anotações aí no seu tempo pela internet. Por quê? Porque assim você consegue anotar todas as suas tarefas do seu dia a dia. Então assim, você tem um caderno de anotações, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho aqui o meu, tá vendo? Onde eu anoto as minhas tarefas do dia, certo? E aí eu vou anotando as tarefas do dia e dessa forma eu consigo entender o que eu estou fazendo, o que eu estou precisando fazer, e onde eu estou sendo produtivo, se eu não estou sendo produtivo no meu dia. Então assim galera, caderno de anotações é muito importante para que você possa ter uma métrica aí, se você está sendo produtivo no dia ou não. Ou seja, se você está produzindo conteúdo, você está fazendo aquilo que realmente deve ser feito no seu trabalho na internet, ou se você não está fazendo. E como que você faz para saber? É simples, você vai anotar as tarefas do seu dia, por exemplo. Hoje é quarta-feira, dia 19, então eu coloco aqui, quarta-feira, dia 19. O que eu preciso fazer no dia de hoje? Então vamos lá, aí eu coloco postar 2 conteúdos no Instagram, postar um conteúdo no YouTube, um vídeo no YouTube, enviar um e-mail de vendas, postar um conteúdo no Telegram, postar um conteúdo na minha página no Facebook, compartilhar conteúdo nos grupos do Facebook, e assim vai. E aí, conforme eu vou fazendo as tarefas, concluindo as tarefas, eu vou marcando aqui que eu já concluí essas tarefas. Então, assim, um caderno de tarefas, um caderno de anotações é muito importante, porque assim você sabe realmente para onde você está indo. Então, assim, galera, muita gente que eu conheço, muita gente grande que eu conheço, tem caderno de anotações, e eles vão anotando tudo que eles vão fazer no dia, tudo que eles precisam fazer no dia, e assim eles veem, e assim no final do dia, você olha no seu caderno de anotações, olha todas as suas tarefas do dia, e vê quais vocês concluíram, quais vocês não concluíram. Então assim, galera, é muito simples, muito fácil, e é muito melhor, porque assim você vai ser muito mais produtivo, porque assim você não vai ficar procrastinando fazendo outras coisas, porque assim você vai saber que tem tarefas aqui para serem cumpridas no seu dia. E aí depois, no dia seguinte, você vai lá e faz novas tarefas de novo, mesmas tarefas, mesmas coisas, e assim você vai anotando. Dessa forma você vai chegar mais longe, muito mais rápido, porque você vai saber que é onde você está caminhando. Então, ter um caderno de tarefas é muito importante para você que trabalha na internet, beleza? Assim você não vai acordar e vai simplesmente fazer qualquer coisa. Você vai realmente saber tudo o que você precisa fazer naquele dia. Como que eu faço, galera? Todos os dias de manhã, por volta das 6 horas da manhã, eu já pego meu caderno de anotações e anoto todas as coisas que eu preciso fazer naquele dia, certo? E aí depois eu começo a executar todas as tarefas que eu marquei aqui. E aí conforme eu vou marcando, e aí conforme eu vou terminando as tarefas, eu vou marcando aqui que eu terminei.
E, mano, isso ajuda muito a ser mais seletivo e ajuda muito a não procrastinar e também ajuda muito a caminhar pro lado que você quer caminhar, beleza? Isso daqui vai te ajudar a não afundar e fazer qualquer coisa, certo? Você precisa ter um caderno de anotações e entender exatamente tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa fazer naquele determinado dia, para que você possa chegar exatamente lá onde você quer. Então é isso, galera. A dica de hoje é: tenha um caderno de anotações e marca todos os dias as suas tarefas diárias que você precisa cumprir naquele determinado dia. Pode ser um conteúdo no Instagram, pode ser um post no YouTube, um e-mail de vendas, criar um produto, qualquer coisa que você fizer, você vai anotando aqui e isso vai te ajudar a chegar exatamente de onde você quer chegar, certo? Então tenha essa cadeia de anotações e eu tenho certeza que você vai chegar muito mais longe, muito mais rápido aí no seu trabalho através da internet. Comenta aqui se você tem o caderno de anotações, comenta aqui que eu quero saber se você tem, se você não tem. E se você não tem, comece a criar agora metas de vida sem o caderno de anotações a partir de agora. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido mais um conteúdo aqui no canal. Tamo junto, é nóis. Eu espero que vocês gostem. E não se esqueça que amanhã vai começar uma semana ainda no Instagram. Vamos juntos aprender a trabalhar com o Instagram e aprender a ganhar dinheiro através do Instagram. Certo, galera? Valeu, tamo junto. Deixa o seu like, comenta aí. E é nóis. Valeu e até o próximo vídeo.